Situada na região montanhosa da Galileia, ao norte de Israel, Nazaré está aproximadamente a 30 quilômetros a sudoeste da cidade costeira de Haifa. Com uma população em torno de 80 mil, Nazaré está cheia de esquinas fascinantes e encantadoras que irão abrir o seu coração à sua beleza. Hoje, Nazaré é um local de peregrinação cristã. O que esta cidade teria de tão especial para trazer pessoas dos 4 cantos da terra? Venha comigo numa jornada, à busca por respostas, procurando Jesus na Terra Santa. A moderna Nazaré é um centro comercial e mercado regional para os árabes da Galileia. Turismo e manufatura de pequeno porte também são importantes. Muitos trabalhadores se deslocam para seus empregos na indústria na região da Baía de Haifa e para atividades na agricultura e na construção civil em assentamentos judeus na planície de Esdraelon. É a maior cidade árabe do país. A etimologia do nome da cidade não é muito certa. Não é mencionada no Velho Testamento ou na literatura rabínica. Sua primeira referência é no Novo Testamento e talvez no hebraico Nassar, assistir, guardar, observar ou Nesser, descender, brotar. Seu nome em árabe é Al-Nazira, que significa aquele que concede a vitória. O centro da antiga Nazaré é localizado num longo vale no formato de bacia, rodeado de várias colinas e montanhas. Prédios mais novos e bairros populosos cobrem as encostas acima da velha cidade, que tem uma elevação de cerca de 400 metros acima do mar. A cidade fica a 24 quilômetros do Mar da Galileia e a 3 quilômetros ao sul de Séforis. De Nazaré, olhando ao sul e sudeste, temos uma vista completa do Vale de Jesiel, do Monte Carmelo e do Monte Tabor. Escavações arqueológicas indicam que Nazaré foi habitada continuamente de 900 a 600 anos antes de Cristo, com um intervalo de 100 até 200 anos antes de Cristo. Desde então, tem sido continuamente habitada. Durante as cruzadas, Nazaré foi muito disputada. Quando os cruzados normandos, sicílios, Tancredo conquistou a Galileia em 1099. Ele se denominou Príncipe da Galileia, com sua capital em Nazaré. Depois da expulsão final dos cruzados da Palestina, em 1291, a influência cristã diminuiu, e quando os turcos otomanos dominaram a Palestina no início do século XVI, eles expulsaram os cristãos da cidade. Somente sob o governo de Fakir ad-Din II, emir do Líbano, que reinou entre 1590 e 1635, que os cristãos receberam permissão para voltar a Nazaré. Cristãos árabes formam hoje 1/3 da população. Nazaré é primeiramente mencionada no Novo Testamento como sendo o lar de Maria e José. Algum tempo depois que Jesus nasceu em Belém, cidade de seus ancestrais, cerca de 150 quilômetros ao sul, Maria e José voltaram para Nazaré. Jesus cresceu aqui, deixando a vila para ser batizado por João no Rio Jordão. Quando João foi preso, Jesus se mudou para Cafarnaum. Embora Jesus tenha sido frequentemente identificado pela sua cidade de infância como Jesus de Nazaré, o Novo Testamento registra somente uma visita de Jesus à cidade. Nessa ocasião, Jesus pregou na sinagoga e foi rejeitado pelo povo da cidade. Os seguidores de Jesus também foram pejorativamente chamados de nazarenos. Hoje eu me encontro em Nazaré e eu me encontro num lugar muito especial da vida de Jesus, a Sinagoga de Nazaré. Mas antes de falar um pouco sobre a sinagoga, vamos focar na infância e juventude de Jesus. Foi bem aqui em Nazaré que Jesus cresceu. Ele era um garoto quando José e Maria voltaram do Egito para a casa de Nazaré.
Mateus 1 nos diz que depois da morte do rei Herodes, quando era seguro para Jesus voltar para Israel, José veio e habitou na cidade de Nazaré, para que fosse cumprido aquilo que havia sido dito pelos profetas: ele será chamado de Nazareno. Situado em uma grande colina, Nazaré fica localizada a 115 quilômetros ao norte de Jerusalém. Hoje, Nazaré é uma comunidade viva de cerca de 80 mil pessoas. Mas na época de Jesus era apenas uma pequena vila, com apenas uma fonte de água. Essa fonte de água ainda jorra hoje, e embora não seja recomendável beber desta água, todas as vezes que eu venho a Nazaré, eu experimento e bebo dessa água. Eu achei que seria importante provar da água de onde Jesus e sua mãe Maria bebiam. A respeito de Nazaré, Natanael disse uma vez: pode alguma coisa boa sair de Nazaré? Veja, Nazaré era uma pequena vila com uma má fama, mas foi bem aqui, nesse pequeno vilarejo, que Jesus adquiriu suas habilidades de carpinteiro. Seu pai José era um carpinteiro e Jesus aprendeu o ofício dele. É claro, eles usavam apenas ferramentas manuais naqueles dias. Então, é adequado a retratar Jesus como um homem jovem e forte, com musculatura definida pelo seu trabalho braçal, mãos calejadas e ásperas do manuseio das ferramentas. Agora, a Bíblia não nos diz muito sobre a infância de Jesus, mas Lucas 2 registra várias coisas significativas sobre a fase de menino da sua vida. Lucas 2,40 nos diz o seguinte: e o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ao crescer, Jesus não recebeu educação formal. Mas quando Jesus abria a boca, as pessoas ficavam maravilhadas dos seus ensinamentos e perguntavam: como este homem conhece as letras sem nunca ter estudado? Embora Jesus nunca tenha frequentado classes, aulas ou escola, ele obviamente se tornou muito familiarizado com a Bíblia do seu tempo, que era parte da Bíblia que conhecemos hoje, o Velho Testamento. Quando Jesus fez 12 anos de idade, ele se tornou um bar mitzvah, um filho da lei. E ao completar 12 anos, Jesus fez a sua primeira viagem a Jerusalém. A Páscoa é uma festividade religiosa celebrada na primavera. Ela comemora a libertação dos israelitas da escravidão no Egito. Nós lemos a história dessa viagem de Páscoa em Lucas 2, 41 a 49. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém e não souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia e procurando-no entre os parentes e conhecidos. E como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam admiravam da sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se e disse-lhe sua mãe: por que fizeste isso assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: por que é que me procuráveis? Não sabeis que convém tratar dos negócios do meu pai? Na época de Cristo, não era incomum que a população de Jerusalém inchasse para mais de 2 milhões de pessoas durante a Páscoa. A Páscoa era a festividade religiosa mais significativa do ano. Centenas de milhares de cordeiros pascuais eram sacrificados, cada um deles prefigurando o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Eu me pergunto se Jesus começou a perceber naquela Páscoa que ele, o próprio, era o Cordeiro de Deus. É difícil para nós, hoje, imaginar como os pais de Jesus poderiam ter viajado por um dia inteiro sem dar conta que Jesus não estava no grupo. Mas naqueles dias, grandes grupos de pessoas viajavam juntos. Deveria haver centenas de amigos e parentes viajando juntos, voltando para Nazaré. Maria e José simplesmente presumiram que Jesus estava no grupo ao iniciarem aquela cansativa viagem de 4 dias de volta para casa. A propósito, essa é uma lição essencial para nós hoje. Não podemos simplesmente presumir que Jesus está conosco. Ao passar tempo sozinho com Ele, diariamente, em oração, refletindo nas histórias da vida de Jesus, podemos ter a alegria e a percepção da Sua presença onde quer que formos.
Imagine Maria e José freneticamente procurando por Jesus ao final daquele primeiro dia de seu retorno para Nazaré. Eles estavam ansiosamente perguntando para todos: você viu Jesus? Você viu Jesus? Todos, um após o outro, respondiam: não, não vimos ele não. Então, de volta para Jerusalém, Maria e José foram. Eu crio imagens na minha cabeça de José e Maria desesperadamente procurando por Jesus em todos os lugares da cidade e perguntando a todos: vocês viram um garoto assim, o nosso filho? Você viu um menino chamado Jesus? Lucas 2,46 diz que depois de 3 dias de busca ansiosa e com o coração pesado, Maria e José encontraram Jesus no templo falando com os acadêmicos e estudiosos da Bíblia, doutores da lei. Que cena deve ter sido? Seu garoto de 12 anos de idade dialogando com os rabis, fazendo e respondendo perguntas. Outros estavam ouvindo com atenção a conversa, totalmente maravilhados pela profundidade de sua maturidade espiritual. Como eu já disse em um outro momento, Jesus conhecia a Bíblia muito bem. Seu conhecimento íntimo e detalhado das Escrituras mostravam quão diligente devem ter sido seus primeiros anos de vida, dedicados ao estudo da Palavra de Deus. De repente, a voz de Maria em alto tom interrompeu a conversa. Filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos desesperados procurando por você em todos os lugares. Você consegue ouvir as lágrimas na voz dela? Você consegue sentir o alívio dela ao ver que Jesus estava bem e em segurança? Quando eu tinha 5 anos de idade, eu me perdi da minha mãe numa praia e fiquei perdido por mais ou menos meia hora, antes que minha mãe me encontrasse novamente. O alívio dela foi tão grande que eu nem consigo explicar. Ela só me abraçava e me beijava e me abraçava. Eu não me lembro o que ela disse, mas o que Jesus disse para Maria, eu sei. Ouça isto. Estas são as primeiras palavras de Jesus registradas na Bíblia. Ele disse para Maria: mas por que estavam me procurando? Não sabiam que eu deveria estar na casa de meu pai? Uau! Não perca esta parte. Jesus disse: mãe, você deveria saber onde eu estava. Você deveria ter entendido que eu estaria bem aqui, na casa do meu pai, lidando com os assuntos do meu pai. Você vê? Na tenra idade de 12 anos, Jesus já sabia do seu propósito de vida. Seu foco era claro, transparente. Seu propósito era estar exatamente no centro da vontade de Deus para a sua vida. Amigo, Deus tem um propósito para a sua vida também. Deus diz: eu sei dos planos que eu tenho para você, planos de prosperidade, de paz e não de mal, planos para te dar esperança e um futuro. As primeiras palavras de Jesus registradas na Bíblia nos revelam muita coisa sobre o seu jovem coração. Aos 12 anos apenas, Jesus conhecia seu pai, ele amava seu pai, ele tinha compromisso com seu pai. E a boa notícia é a seguinte: o relacionamento íntimo que Jesus tinha com o Pai, você e eu podemos ter também. Deus possui o desejo de ter um relacionamento vivo, vibrante, íntimo e dinâmico com você. Ele se importa com você. Então, Jesus saiu do templo naquele dia e foi para casa, para Nazaré, com seus pais Maria e José. E no último verso de Lucas 2, os próximos 18 anos da vida de Jesus foram resumidos assim: e crescia o menino em sabedoria e em estatura e graça para com Deus e os homens. De seus 12 anos até os 30, quando Jesus foi batizado e começou o seu ministério público, a Bíblia diz que ele cresceu em 4 áreas de 4 maneiras. Ele cresceu em sabedoria, ele cresceu em estatura, ele cresceu em graça para com Deus e ele cresceu em graça para com os homens. Em outras palavras, Jesus cresceu intelectualmente, fisicamente, espiritualmente e socialmente. Quando jovem, Jesus tomou a decisão que resultou em seu desenvolvimento bem equilibrado. Ele se envolvia em atividades físicas, ele arrumava tempo para oração e estudo da palavra. Ele tinha prazer em passar tempo com a família e amigos. A propósito, esse também é o plano de Deus para nós, que possamos crescer em sabedoria, estatura e graça perante Deus e os homens. Um dos lugares que eu mais gosto de visitar em Nazaré é uma igrejinha que foi construída na fundação da velha sinagoga onde Jesus frequentava a cada sábado. O nome que se dá a essa igreja é a Igreja Sinagoga. Sinagoga é uma casa de adoração dos judeus. Lucas 4,16 nos conta que um dia Jesus veio até Nazaré, onde ele havia sido criado, e como era de seu costume, ele entrou na sinagoga no dia de sábado.
A Bíblia nos diz que Jesus tinha o costume, o hábito de frequentar e adorar no sábado. Tendo crescido em Nazaré, Jesus vinha a este local toda semana. Ele frequentou bem mais de 1000 cultos bem aqui. Este era um lugar especial para Jesus. Era aqui que ele se encontrava com Deus a cada sábado. Amigo, eu incentivo você a fazer exatamente a mesma coisa que Jesus fazia, desenvolver o hábito de investir tempo a sós com Deus, a cada dia, em estudo de sua palavra e oração. Leia as histórias de Jesus e converse com Deus sobre o que você está lendo. Ao criar o hábito de ler, estudar e de se relacionar com Jesus, você também vai crescer como Jesus crescia, em sabedoria, estatura e graça perante Deus e os homens. O que significa crescer em relacionamento com Jesus? Crescer em relacionamento com Jesus significa conhecê-lo melhor, amá-lo e obedecê-lo mais. A Bíblia diz: "E a vida eterna é essa, que possam conhecer a Ti, o único Deus, e a Jesus Cristo que o enviaste." Então, como você pode desenvolver um relacionamento mais profundo com Jesus? A chave para qualquer relacionamento é a comunicação. E com Deus não é diferente. Nós temos 4 maneiras de nos comunicarmos com Ele. Ler a Bíblia. O propósito principal do estudo da Bíblia é entrar em comunicação e amizade com Jesus. Jesus disse: "Vocês buscam nas Escrituras, pois nelas vocês pensam ter a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim." Ao convidar a presença dele, quando você abre a sua palavra e procura se colocar na situação para entender o que ele está dizendo para você dia a dia, você vai conhecê-lo melhor e aprender a confiar mais nele. Oração. Uma vez que conseguimos entender que a base da vida cristã é o relacionamento com Cristo, a oração vai além de somente um detalhamento das nossas necessidades a Ele. Ela se torna uma manutenção de nosso relacionamento com Jesus. Jesus quer ouvir seus pensamentos, necessidades e desejos. Você pode conversar com Ele sobre tudo. Ele ouve você e responde você também. E por esse motivo o apóstolo Paulo escreveu: "Não sejais ansiosos sobre coisa alguma, mas em tudo, em oração e súplica e com ação de graça, deixem seus pedidos tornarem-se conhecidos do Pai. E a paz de Deus, que vai além de todo entendimento, vai te guardar o seu coração e mente por Jesus Cristo." Passe tempo com outros cristãos. E consideremos uns aos outros para nos motivar em amor e em boas obras, e não negligenciando nossos encontros coletivos, como alguns fazem, mas encorajando uns aos outros, especialmente agora que o dia da sua volta está próximo. É importante passar tempo com outros cristãos para nos motivar uns aos outros a amar e fazer o bem. A palavra grega para comunhão, koinonia, significa compartilhar em grupo. Precisamos compartilhar nossas experiências cristãs com outros que amam a Deus e da mesma forma permitir que outros compartilhem conosco. Deus aponta a igreja como um lugar para nos encontrarmos com outros cristãos e aprender sobre Deus. Estudo da Bíblia e outros tipos de reuniões desse tipo também são muito úteis e importantes. Compartilhe sua fé. Geralmente gostamos de compartilhar, de dividir com as pessoas aquilo que temos paixão por fazer. Ao desenvolver um relacionamento profundo e íntimo com Jesus, você vai se motivar a compartilhar Jesus, a repartir com aqueles que ainda não conhecem a Jesus. E quanto mais conseguirmos compartilhar esses tesouros com outras pessoas, maior será a nossa alegria com o nosso Deus. Jesus disse uma certa vez: "Eu vim para que tenham vida e vida em abundância." Amigo, Jesus quer que você tenha uma vida abundante. Se isso parece interessante para você, eu te convido a ter um compromisso nessa jornada em busca por respostas. Você pode fazer essa jornada em grupos ou com amigos. Ou talvez você esteja em casa assistindo este programa agora, sem ninguém. Independente disso, eu te incentivo a iniciar essa jornada e ir até o fim e descobrir a vida abundante que Jesus tem guardado de maneira especial para você. As Escrituras nos dizem que devemos crescer em graça e sabedoria do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus quer que nós cresçamos. Ele quer que cresçamos em nosso conhecimento de Jesus, que possamos conhecer Jesus de maneira mais profunda e íntima. Esta série foi desenvolvida especialmente para que você possa conseguir realizar isto.
Eu quero deixar com você uma promessa bíblica hoje. Uma promessa que tem um significado muito importante para mim. Ao longo dos anos, em minha caminhada com Jesus, Deus, que começou a sua boa obra em ti, vai continuar a sua obra até que ela seja completada no dia da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Amigo, Deus já está trabalhando em sua vida. E se você permitir, Ele vai completar a obra que Ele começou em você. Esta é a promessa. E quando Jesus voltar para nos levar para casa, a obra de Deus estará completa. Eu convido você a se apegar a essa promessa hoje. Peça a Deus para que Ele termine a obra que Ele já começou em você. Perhaps the greatest gift my father gave me was that he loved my mother so desperately. I'm sure that my dad struggled at times because my mother suffered from manic depression, and she was institutionalized twice during my early childhood. Dad remarried after he lost Mom to an aneurysm when I was 16. She was only 42 years of age. It was a difficult time for all of us, but I graduated and moved on with my life. Eventually, Dad remarried and ended up north of Grand Prairie in the northern part of Alberta. I hadn't seen him in a number of years and set out with our oldest daughter, Jana, to find him. That search had some amazing twists in it. When I did find him, he didn't recognize me at first, but once he did, he came and gave me the greatest hug. It was very good to see him. I felt like I needed to apologize for not keeping in touch, but he would have nothing of it. He took us into his modest, unfinished home that he'd made from a garage package, and nothing was finished. And inside he had made a kitchen table out of a half a sheet of plywood. To my surprise, he directed my attention to some photos that he had thumbtacked to the studs by the table. There were many pictures, even pictures of me. I thought that he didn't care about me, but I was obviously often on his mind. That day was a new beginning, and in time I was privileged to encourage my dad to re-embrace the Christ of his youth before he passed away. So often I wanted to reconnect with Dad, but I didn't. How sad. Pictures of you arose out of that experience, and it reminds me of how God is so anxious for me to reach out to Him no matter what my situation might be. If you haven't had a chance to reconnect with God, then I hope that this song would encourage you too. Jesus is waiting, and nothing would make Him happier than to hear from you. Memories. My mind is full of memories of you. Pictures of the love that has seen me through. Pictures of you. Father, I'm so sorry for the times that have done you wrong. Times that I have tried just to do you harm. Father, I'm sorry. And I need to know that your love for me is still strong. Though I have done you wrong, it's for you that my heart longs. My mind is full of memories. Yes, my mind is full of memories of you. Pictures of the love that has seen me through. Pictures of you. Just come right back to my arms. You're my child, and that's where you belong. My love for you is strong, and it's for you that my heart longs. My mind is full of memories. Yes, my mind is full of memories of you. Pictures of the love that has seen me through. Pictures of you. And I need to know that your love for me is still strong. Though you have done me wrong,
It's for you that my heart longs. My mind is full of memories. Yes, my mind is full of memories of you. Pictures of the love that has seen me through. Pictures of you. Muito obrigado, Pastor Ron Nelson. Agora, vamos orar. Querido Pai, obrigado porque Jesus tomou sobre os seus ombros a culpa de todos os nossos pecados. Obrigado porque, através deste sacrifício, nós podemos viver e viver para sempre. Aceite a nossa decisão. É no nome de Cristo que nós oramos. Amém. Querido amigo, querida amiga, obrigado por nos assistir hoje. Não se esqueça de compartilhar com seus amigos e familiares a busca por respostas, procurando Jesus na Terra Santa. Visite o nosso website. Lá você poderá nos enviar a sua mensagem, pedido de oração e fazer a sua solicitação do programa de hoje ou da série completa. Eu espero vê-lo muito em breve. Até lá, lembre-se, Jesus é amor.